E aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e bem-vindos ao canal Léo Florentino, o seu canal sobre filmes, séries, jogos e tudo aquilo que eu quiser falar sobre a cultura pop. E inclusive tivemos uma notícia horrível hoje, no dia 22 de julho de 2025, que é o falecimento da lenda do rock, do heavy metal, Ozzy Osbourne. O nosso príncipe das trevas infelizmente partiu, sabe, devido a, vamos ser sinceros, né, devido à saúde dele e o meio de vida dele, isso já era esperado, certo? Mas o cara nasceu mesmo para ser uma lenda, né? Além do imenso sucesso, o cara me fez um último show espetacular, reunindo vários ícones do rock antigo e atual, e dias depois, semanas depois, falece. Então o cara realmente nasceu para ser uma lenda. Mas eu vou falar aqui rapidinho dele, só para prestar uma homenagem desse cara que para mim foi um dos mais fodas da música. E ele certamente influenciou as minhas bandas favoritas, como Metallica, Korn, Disturbed. Então vale prestar uma homenagem no videozinho rapidinho aqui para ele, correto? De nome John Michael Osborne, Ozzy Osbourne nasceu em 3 de dezembro de 1948, em Birmingham, Inglaterra. Nos anos 70, se tornou vocalista do Black Sabbath, pioneira e maior banda de heavy metal de todos os tempos. Isso não cabe discussão aqui, tô brincando, com álbuns icônicos como Paranoid e Master of Reality. Ele ajudou a moldar todo o universo do rock pesado. Tudo que vocês conhecem hoje em dia de rock pesado, vocês podem ter certeza que teve influência do Black Sabbath, do Ozzy Osbourne, dos riffs do Tom Iommi. Vocês podem ter certeza disso, certo? Na década de 80, ele deixou o Black Sabbath, né? Incrivelmente ele teve problemas com drogas, né? A ponto de uma banda como Black Sabbath, que todos ali tinham o mesmo histórico, expulsá-lo da banda, né? De tão louco que era o homem. Bem, sozinho ele lançou o Blizzard of Oz, com clássicos como Crazy Train, Mr. Crowley. No total, ele lançou 13 álbuns solo, sendo os primeiros 7 certificados multiplatina nos Estados Unidos, consolidando ele como, tipo assim, uma figura central do heavy metal. E ele também chegou pela primeira vez em primeiro lugar nas paradas do Reino Unido, com Changes, que ele gravou com a sua filha Kelly Osbourne. Somando a sua carreira com Black Sabbath, solo, o Ozzy vendeu mais de 100 milhões de álbuns no mundo inteiro. Até mais ou menos julho de 2025, acumulava quase 4 bilhões de streamings no Spotify, com destaque para, obviamente, né, Crazy Train, Take What You Want e No More Tears. No YouTube, os vídeos dele, assim, os mais assistidos dele, até mesmo na fase Black Sabbath, ele ultrapassa facilmente os 100 milhões de views. Na década de 90, mais exatamente ali por volta de 96, o Ozzy e a Sharon Osbourne, que é a esposa dele, criaram o Ozzy Fest. É um festival que impulsionou grandes nomes como, que eu já citei, Korn, Slipknot, System of a Down e o já também dito Disturbed. O festival manteve o metal relevante globalmente e consolidou o papel do Ozzy como mentor da cena pesada. Isso dividiu um pouco a opinião de muitas pessoas que eram mais clássicas, que tinham aquele estilo heavy metal mais true, sabe? Mas o Ozzy sempre abraçou o novo, ele sempre abraçou o riff pesado da galera nova, sabe? Ele sempre esteve naquele meio ali e isso, porra, era uma característica muito legal dele. Antes da fama, o Ozzy foi preso por roubo de roupas e passou cerca de 6 semanas, mais ou menos, na prisão em Winson Greens. Foi o pai dele que recusou a pagar fiança, né? E para ele poder aprender uma lição sobre a vida. O comportamento excêntrico dele, sabe? Sempre foi uma característica marcante. Inclusive ele virou uma lenda quando ele mordeu e arrancou a cabeça de um morcego no palco, que na verdade ele achou que era um morcego de borracha, só que na verdade era um morcego de verdade, sabe? E isso acabou virando uma lenda, como se ele tivesse feito de propósito, que ele era louco, que ele era realmente o príncipe das trevas e tudo mais, quando na verdade foi um acidente que ele próprio se enganou. Ele também se tornou uma figura popular quando, por volta dos anos 2000, saiu um reality show chamado The Osbourne, que mostrava, né, a vida pessoal dele, em família e tudo mais,
Isso daí até mostrou um Ozzy mais divertido, mais carismático e bem vulnerável, assim, familiarmente falando. E fez enorme sucesso nos anos 2000 e foi algo, muitíssimo interessante e diferente. E quem tiver a chance de poder ver nos streams, dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. 3 curiosidades sobre o Ozzy é que a primeira, ele trabalhou num matadouro antes da fama, né? Antes de se tornar famoso, ele trabalhou num matadouro e isso influenciou bastante nas composições dele, sabe? Para trazer temas mais sombrios, letras mais obscuras. Esse período dele aí ajudou ele a sei lá, talvez a moldar músicas como Black Sabbath. Pra mim é uma música excelente, extremamente densa e sombria. Outra coisa também, segunda curiosidade, é que ele nunca aprendeu a ler partituras, sabe? Ele compunha de ouvido e com a boa liderança ali do Tony Iommi, entendeu? Com todos os músicos ali ao redor auxiliando ele. E terceiro, né, como eu já tinha dito antes, ele gravou um dueto com a sua filha, a Kelly Osbourne, que foi Changes, que assim, marcou um momento emocional absurdo na vida dele e garantiu para ele, pela primeira vez, o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido. E assim, nos últimos anos, por assim dizer, o Ozzy travou uma batalha corajosa, sabe, contra o mal de Parkinson, diagnosticado lá em 2003, mas só que só foi revelado para o público em 2020. Mesmo debilitado, ele continuou criando, sabe, e se conectando com os fãs até seus últimos dias. No último dia 5 de julho, ele, no Village Park, em Birmingham, né, a cidade natal dele, Ozzy realizou o seu último show intitulado Back to the Beginning. É uma despedida, como eu já disse antes, histórica, sabe? Ele cantou sentado no trono com um morcego, né, característico dele, acompanhado da sua banda solo, né? E tinha o Zakk Wylde na guitarra, Zakk Wylde do Black Label Society, que sempre acompanhou ele desde os anos 90. Além dos membros originais, né, do Black Sabbath, e tocaram clássicos, sabe, como War Pigs, Iron Man, NIB e Paranoid. E o show, obviamente, né, contou com várias participações de grandes nomes do rock e do heavy metal. Teve Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Tool, Mastodon, Lamb of God, Alice in Chains, Anthrax. Nossa, sabe, muita gente mesmo. E, né, tiveram alguns outros músicos, como o Nuno Bittencourt. Enfim, foi um evento grandioso. E a renda arrecadada, estimada em mais ou menos 140 milhões de libras, foi distribuída igualmente entre 3 instituições da cidade natal do Ozzy Osbourne, 3 hospitais públicos, se não me engano. Então, quer dizer, ele fez mais o Príncipe das Trevas fez mais pela humanidade do que muita gente por aí. Ele foi introduzido ao Hall da Fama do Rock and Roll junto com o Black Sabbath em 2006 e como artista solo em 2024. Portanto, você pode ver que o impacto cultural e musical dele, sabe, reverberou por gerações, inspirando estilos, atitudes, movimentos dentro do rock and roll e até mesmo do metal moderno, como vocês puderam ver nessa variação de artistas que teve no último show dele. Enfim, John Michael Ozzy Osbourne foi e continuará sendo uma lenda eterna, sabe? Sua voz vai ecoar para sempre pelo universo do metal, sabe? Sua voz, sua atitude. Ele teve os problemas dele pessoal com drogas, isso afastou ele do Black Sabbath, afastou ele um pouco da música, né? Teve os problemas pessoais dele e etc. Mas como artista, e depois foi melhorando também como pessoa, tá, gente? Mas é uma verdadeira lenda para quem curte heavy metal, para quem curte rock, para quem curte metal, tá? Vou separar aqui o pessoal do artista, né, a obra do artista. Então afirmo que ele é um dos caras mais fodásticos que temos por aí, tá ok? Então descansa em paz, Príncipe das Trevas, e valeu, galera aí. Tchau, tchau.